AudioJungle. Olá, muito boa tarde. Como estão? Tudo bem? Estamos aqui conectando para a nossa quarta live de 8. Hoje temos um tópico bem bacana para se falar. Vamos esperar a professora Kátia entrar. Hoje o tópico é importantíssimo, né? Principalmente para as pessoas que convivem com essas duas personalidades que a gente vai falar hoje. Olá, professora! Oi, tudo bom, professor? Como vai? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo ótimo. Um grande prazer ter a senhora aqui de novo com a gente. Estamos na nossa quarta live, né? Oficialmente a nossa quinta, né? Mas dentro do nosso percurso, estamos na nossa quarta live das 8 lives planejadas. Deixa eu só subir um pouquinho aqui a minha câmera, porque eu não estou aparecendo bem. Aí. Dentro das nossas 8 lives planejadas, nós estamos na nossa quarta live. Oficialmente a gente está na nossa quinta, porque a gente já fez uma sobre psicopatia outra vez, né, professora? Mas hoje estamos aqui então na quarta live. Né? As lives eu estava falando que a gente está subindo lá para o YouTube. E quem tiver perguntas e a gente não conseguir responder hoje, manda um direct para mim ou para a professora Kátia, que a gente vai colocar dentro do percurso das próximas 4 lives para a gente responder. Tá bom? Bom, prof, muito boa tarde já aí para vocês, né? Aqui já é quase final da tarde. E hoje a nossa programação está para a gente falar sobre duas personalidades do grupo B, né? Eu acho que a gente vai. Acho que a gente termina o grupo B hoje, né? Com a borderline e os histriônicos, né? Isso, exato. Isso. Então vamos lá, vamos lá. O que são os borderlines e o que são os histriônicos? Vamos lá. Então, a gente está no grupo B, né? Eu acho que é um grupo muito interessante porque faz muito parte do nosso dia a dia. Eu diria até que eu acho que a nossa cultura, nossa sociedade no momento é muito facilitadora para esses traços de personalidade que a gente tem visto ao longo das Sim. lives aí no grupo B. Então, a gente agora vai falar... Eu acho que o borderline e o histriônico são muito interessantes de comentar, até porque a palavra borderline, eu não sei exatamente aí em Portugal, mas aqui no Brasil é extremamente comum a pessoa falar eu sou borderline, o outro é borderline, o border e tal. Então, cada vez é mais comum o uso, né, desse termo borderline. Mas, basicamente, assim, lembrando, conforme a gente conversou em outros momentos, que uma pessoa não vai apresentar algumas das características comportamentais que a gente vai falar aqui hoje, e ela vai dizer, então eu sou isso ou o outro é isso. Não, não é Exato, isso. exato. É sempre importante lembrar que uma pessoa com os traços patológicos, né, que não são normais da personalidade, elas vão apresentar isso desde sempre, ou pelo menos desde o final da adolescência, do início da vida adulta, e são padrões muito repetitivos de comportamento. Eles são estáveis ao longo da vida, quer dizer, não adianta, você toma uma medicação e aí você vai ficar bem ou vai fazer terapia, às vezes pode melhorar, mas em geral é um padrão da pessoa de comportamento. Ao contrário, por exemplo, de outros sintomas de transtornos mentais que são somente vistos em fases da doença, que são os momentos das crises, e aí você normalmente, muitas vezes é necessário medicar, faz terapia, um monte de coisa, e a pessoa depois estabiliza. Nesse caso, não, a gente sempre vai vendo essas manifestações ao longo do tempo. Então, hoje é sempre bom frisar isso, porque senão as pessoas ficam classificando com muita facilidade ou a si mesmo ou os outros, né? Então, hoje, qual é, assim, a questão principal nos transtornos de personalidade borderline? É que tem
dois traços marcantes. Eu até coloco no livro, no início, eu digo, pessoas que vivem por um fio, né? Mas o que quer dizer isso? São pessoas com um padrão de muita instabilidade emocional e impulsividade também. Quer dizer, como é que é isso na prática? Na prática, a pessoa é uma montanha-russa emocional. Ela vai, emocionalmente, afetivamente, ela vai do 0 ao 100 com muita facilidade e vice-versa, né? Então, existe, assim, um padrão muito instável nos relacionamentos por conta disso. Porque, ora a pessoa, por exemplo, idealiza extremamente um outro, ou até uma situação, não precisa ser necessariamente uma outra pessoa, pode ser uma situação de vida, uma perspectiva. Então, aquilo fica super idealizado, é o melhor do mundo, ou então, maior amor do mundo, uma coisa assim. Mas depois também, aquilo pode muito rapidamente ficar completamente desidealizado. Sim. Quer dizer, isso por quê? Também. Porque são pessoas com baixíssima tolerância à frustração. Então, significa que a menor frustração, como não aceitam limites e também não suportam a frustração, então uma coisa que era o máximo, super top, pode virar o mínimo, muito rapidamente. Então, digamos, é difícil conviver com uma pessoa assim, porque é uma pessoa tipicamente morde e assopra. Ora, tá tudo ótimo, maravilhoso, incrível, e de repente a coisa vai para um lugar horrível, do fundo do poço. Até porque as frustrações e os limites, eles provocam reações, às vezes, de raiva muito intensas também. Então, essa é uma outra complicação, digamos, desse problema. E com relação à impulsividade, como são pessoas, porque a gente tem, assim, digamos, dois padrões dos emocionalmente instáveis borderlines. A gente tem pessoas, às vezes, que são caracterizadas por muita instabilidade afetiva, essa montanha-russa emocional que a gente falou aqui. Sim. Mas a gente pode ter também as pessoas que nem são tão instáveis assim, mas são altamente impulsivas. E muitas dessas impulsivas porque são viciadas em adrenalina. Isso é uma outra questão. Aí vai na parte aí neuroquímica também. A pessoa só consegue viver, assim, tédio é a palavra maior inimiga do dicionário. Nossa. Monotonia. A vida, para ela ter graça, ela tem que ser muito intensa, com muita adrenalina. E aí muitos vão, muitas vezes, abusar de drogas, Sim, sim. de bebida alcoólica. Tem pessoas que se envolvem também com transtornos alimentares, como bulimia, algumas compulsões. Enfim, até esportes radicais, né? Muitas vezes tem pessoas que aderem a esportes radicais, aqueles que ficam deixando a pessoa no limite da vida e da Sim. morte, também pelo vício nessa adrenalina, né? Então, é um comportamento autodestrutivo, mas que tem essa questão de a pessoa prefere morrer ou nem se dá conta muito disso do que viver de um jeito assim morno, digamos assim. Não, Então são não, e é até importante isso porque agora você estava dizendo, e a gente percebe que o que vicia, na verdade, é realmente essa navegação entre os limites dos neurotransmissores, né? O neurotransmissor, ele é um biofeedback que, na verdade, ele vem te trazer a regulação emocional, né? Ou te prepara para luta ou fuga, ou ele te traz uma emoção referente àquele momento que você está vivendo, e é através disso que a gente acaba se comunicando pela própria linguagem corporal com as pessoas, né? Isso, então, quer dizer, é uma relevância que é uma questão de própria sobrevivência, esse manejo dos neurotransmissores. Mas o que a gente sabe também é que nós nos viciamos em neurotransmissores, né? Que é o caso da própria adrenalina, o caso da própria dopamina, né? Em matéria
de drogas e coisas desse tipo, né? De vícios em jogo e coisas desse tipo também, que libera cargas dopaminérgicas muito fortes. Então eu fico imaginando, se uma pessoa ela vive dentro desse aspecto de 8 ou 80, ela também acaba viciando nesse aspecto de 8 ou 80. Então, quer dizer, quando a vida dela tá calma, ela tenta encontrar algo para que ela libere esse tipo de neurotransmissor, porque isso causa uma certa dependência. Só que ela faz da vida do outro um caos também, ou não? É, a vida dela fica um caos e ela faz da vida do outro também um caos. Porque realmente essa questão química ela é muito interessante, né? Quando a gente pensa, porque às vezes a pessoa ela diz, eu não suporto viver sem aquela pessoa. Exemplo, uma Sim, pessoa que às vezes foi super vil, que maltratou, que fez mal, e a pessoa diz, eu não consigo esquecer aquela pessoa. Mas muitas sim, vezes não é aquela pessoa, a pessoa não consegue esquecer aquela química que ela claro, experimentou claro, quando ela estava com a outra claro, pessoa, mesmo racionalmente. Ela sabendo que claro, aquilo fala super contra claro. ela tem saudade daquela química que ela experimentou. Então, Claro. realmente, são pessoas viciadas na intensidade. Na intensidade, tem uma questão também que são várias características, tem o pessoal ainda entrando agora, a gente pode depois ir passeando pelas que eu já falei, mas existe uma questão também que é a dificuldade que pessoas com transtorno, com traços borderline têm, que é de experimentar o abandono, que pode ser o abandono Uhum. real ou imaginário. Se a pessoa sente que ela vai ser abandonada, ela pode ter uma reação assim intempestiva e fazer tudo e mais alguma coisa para evitar esse abandono. Muitas até existe uma questão da automutilação também. Sim, 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 eu tô É ligado. uma outra questão também. Não sei se você já ouviu falar, professor, Não, nesses até quadros. eu tava pensando agora Esse point. no próprio seriado sobre o dupla identidade que a gente estava falando sobre a questão da psicopatia outro dia. Tem Ah, ali duas personagens que são borderline. A menina que se relaciona com ele e aquela outra menina que ele atende no telefone, lembra? Que ela também tenta se matar e aí ele salva, depois ele vai lá e mata ela. Mas são duas personalidades bem específicas do borderline, né? Inclusive a menina que ele se relaciona, ela também se flagela, né? Se automutila, né? Ela se corta. exatamente. É super interessante você ter falado isso. Um filme também que eu dou força para as pessoas verem é o Garota Interrompida. É um filme Uhum. antigo com a Winona Ryder e a Angelina Uhum. Jolie, mas é super interessante, de uma menina que foi internada num hospital psiquiátrico depois que houve o rompimento de um relacionamento dela. E ela tipicamente borderline. Aí ela se envolve, essa é a personagem da Susana, que se envolve com a Lisa, que é uma tipicamente antissocial, como a gente viu na semana passada. Mas é didático Aham. esse filme, vale muito a pena ver. Nossa. É muito Como legal. é, como é que é o nome? Garota, aqui no Brasil, Garota Interrompida. Tá. Ah, bacana. É. E é um pouco incrível isso, né? Porque algumas personalidades meio que se complementam. Parece que elas se juntam, né? A borderline e a gente ainda não viu ainda, mas aquele pessoal que tem a dependência, ele é muito vulnerável para antissociais também, né? Exatamente. Isso é muito importante. São extremamente vulneráveis porque são pessoas que ficam querendo grudar no outro, né? O borderline, ele tem um sentimento de vazio crônico. É comum, inclusive, a gente já observar isso na adolescência. Às vezes é uma coisa Uhum. tipicamente de fase de adolescente, mas às vezes não. Sim, É algo sim. muito intenso. E a pessoa tem uma sensação de vazio, muitas vezes até problemas com a autoimagem dela. Muitas pessoas assim, que até tem um exemplo, um nariz todo direitinho,
ficam ali implicando, tem até uma associação de comorbidade com a dismorfofobia, gente que resolve fazer plástica pra caramba porque tem problemas com a Uhum. autoimagem, Uhum. e com a identidade sexual também. Aí não sabe se gosta de homem, de mulher, nenhum preconceito a questões aí ligadas a gênero, mas é porque é confuso mesmo, muitas vezes, Não, para as pessoas. e isso é bacana, assim, de perceber, porque nessa fase da própria adolescência, eles flutuam muito de um humor para outro, né? Mas você conhece que existem adolescentes que, mesmo flutuando, eles têm um temperamento constante, né? Eles são daquele jeito, e aí, obviamente, eles podem mudar depois, mas não é porque flutuam de um temperamento para outro que tem essas características, né? Que são borderline, senão todos seriam uma fase da vida borderline, né? Não, em geral, o adolescente que já vai tendo uma indicação de que vai desenvolver, ele é mais grave nisso, porque, por exemplo, Uhum. pelo menos na minha clínica eu percebo isso, muitos se envolvem com uso assim abusivo, mas abusivo mesmo, de drogas, drogas estimulantes, principalmente, ou com álcool. Já vão, às vezes, entrando numa linha de promiscuidade sexual, né? Aí Uhum. não estou entrando em moralidade, eu estou falando Claro, claro. assim, múltiplos parceiros, sem proteção, vai, fica numa noite ali, mal conheceu, sem tomar nenhuma precaução. Então, muitos já vão ficando. E também, assim, uma outra coisa que eu vejo na clínica é a explosão de raiva, que na adolescência pode acontecer Uhum. direto, mas nesses Uhum. casos, às vezes, vem tanta raiva que desemboca muitas vezes na automutilação. E não é infrequente, não. É impressionante como cada vez chegam mais casos de adolescentes que se automutilam, se cortam. Aí tem também a internet, que muitas vezes pode ser excelente para muita coisa, mas pode ser péssima, porque aí fica aquela coisa meio epidêmica, que um fala que fez para o outro, que fala para não sei quem, e a coisa vai virando exemplo também. Então, por aí vai. Porque a questão com o limite e a questão com a frustração é terrível. E a Uhum. pessoa, Uhum. ela vai também, o mundo ele fica muito altos e baixos. Porque ou Sim. é totalmente, como a gente falou no início, idealizado, assim, ou a pessoa, né, colocando uma pessoa, ou uma pessoa é o máximo, exemplo, numa relação amorosa, é o amor da vida, conheceu ontem, é o amor e é para sempre, e é incrível, e tem todas as qualidades do mundo. Às vezes, na menor frustração, uma sensação que vai ser abandonada por essa pessoa, já é o pior do mundo e a pessoa quer se vingar, inclusive. Às vezes tem situações, até na área forense, de pessoas que resolvem se vingar porque o namorado terminou, a namorada terminou, né? Porque isso pode acontecer com homens e mulheres, né? Mas Não, então não, fica complicado. claro. Não, e até é interessante isso, porque agora observando assim e memorando alguns casos de conhecidos e coisas desse tipo, a gente vê até em matéria de separação, né, que pessoas acabam usando os próprios filhos para magoar a outra pessoa, sendo que ela destrói a vida do próprio filho dentro dessa briga, mas porque para ela é 880, porque um dia ela amou e agora ela odeia assim de uma forma que ela coloca tudo na frente disso. E isso aconteceu até em alguns filmes. Tem um filme, deixa eu ver aqui que eu até peguei o Atração Fatal, lembra daquele filme Ah, Atração Fatal? é mesmo. Aquele filme, ela, É. claro, ela não chegou a ter um filho com o personagem do filme, mas ela amava e depois ela passou a odiar de uma maneira absurda, assim, e ela fez da vida da pessoa um inferno. Mas a gente percebe que isso acontece até com um ex-marido e ex-mulher, né, que acaba colocando filhos numa condição complicada.
usando isso, né, dessa forma, isso pode encaixar também dentro desse tipo de personalidade? Não, com certeza, mas isso também tem a ver com o que a gente vem falando desde o início, né, dessa série de lives de transtornos da personalidade, porque tem a ver com a falta de empatia também, porque Ok. todos esses transtornos têm um traço em comum, que é uma falta de empatia, de consideração pelo sentimento do outro. A pessoa tem uma tendência a ser extremamente egocêntrica. Porque ela acha que ela tá certa, que os outros que estão errados, né? Não só que ela tá certa, mas assim, o mundo tem que meio que girar em torno dela. Só Entendi. vale o que ela sente, o que ela pensa, o que ela necessita, as necessidades dela. As necessidades do Entendi. outro, o que o outro está sentindo, é muito desconsiderado. Então, mesmo que essa pessoa. Isso é que é complicado, porque às vezes são pessoas que, num contato inicial, você acha incríveis, assim, porque como elas querem agradar, elas podem ser extremamente sedutoras, Claro. manipuladoras, bonitas E são e impulsivas, realmente né? E elas te levam super. para frente, elas enxergam maravilha em tudo também, porque ao mesmo tempo, por exemplo, uma ida a um supermercado com uma pessoa dessa pode ser algo incrível, né? Porque ela pode dizer maravilhas daquele lugar se ela estiver num estado emocional interessante. Mas ela pode estar num parque de diversão e não chegar a nada de interessante. Pode acontecer isso? Pode, claro que pode, pode acontecer isso. O importante, assim, é que a pessoa com o transtorno borderline, ela precisa sentir realmente que ela tem posse e controle também total Entendi, daquela situação. Quando ela sente que está perdendo o controle, ela pode ter reações de raiva ou de tristeza entendi. aguda e ficar assim num estado emocional extremamente alterada, né? E Entendi. muitas tentam suicídio. De vira e mexe, tem pessoas que tentam suicídio também por conta dessas características de personalidade. Então, acaba que a convivência ela pode ser dificílima e como você falou, isso às vezes está nas questões judiciais por aí. Porque era tudo Uhum. incrível, era uma lua de mel e tal, mas aí a pessoa sentiu rejeitada ou frustrada, as coisas não deram certo. Não importa se tem filhos no meio disso, importa fazer aquele outro sofrer, aquele que Nossa. causou tanto mal. E aí vão as últimas consequências, muitas vezes. Entendi. E Professora, qual é a diferença entre borderline e ah, bipolar, bipolar, isso que exatamente? você ia falar mesmo? É. Existe, apesar de haver uma confusão muitas vezes com isso, a gente tem que entender que uma pessoa com transtorno de bipolar, ela vai ter aquela fase, às vezes, uma fase, uma crise, onde vai haver, por exemplo, na fase maníaca ou hipomaníaca, euforia, exaltação, excesso de energia, e aí pode até se comportar como borderline, que pode se envolver em uso abusivo de drogas, de álcool, jogos, seja lá o que for, jogo, né? Qualquer tipo de jogo Uhum. também. Mas, por outro lado, quando você entra com medicação e na fase depressiva também, a pessoa pode parecer borderline, porque pode tentar suicídio, pode ter ficado assim num estado de tristeza profunda, isolamento e perda de prazer em tudo, não querendo mais viver. Só que isso é naquela fase. Com o tratamento, com a Entendi. medicação, com a terapia, a pessoa sai daquela fase e ela pode se tornar estável de novo. Né? O que existe Entendi. muitas vezes é que aí tem as comorbidades, né? Comorbidade é quando você tem um transtorno mental associado com outro. Às vezes a gente pode ter alguém borderline e que também tenha transtorno bipolar. Aí vai piorando a situação. Nossa, Aí vai nossa. ficando mais difícil de tratar, porque todas as pessoas que têm algum transtorno mental maior, como depressão, transtorno bipolar e outros, transtorno alimentar, e também tem um transtorno de personalidade associado, tem um prognóstico muito mais reservado. A tendência é ser mais complicado para a gente tratar. E professora, a respeito das personalidades, eu não sei se tem algum estudo sobre isso, mas isso sempre existiu? Isso sempre fez parte do ser humano?
ou isso é um tipo de patologia moderna, assim, ou da era moderna, ou veio com o consumismo, ou veio com excesso de informação? Tem algum estudo sobre isso? Não, acho que a personalidade ela é absolutamente uma condição de nós, seres humanos. O que vai mudando são os tipos, a fauna e flora do momento, porque é óbvio que como a personalidade é uma combinação do temperamento, que é essa disposição emocional que a gente tem para lidar com as situações que a gente já traz de fábrica, isso é herdado. Então todo mundo já tem um certo colorido emocional, uma disposição, né? Tanto é que nenhum bebê é igual ao outro. A gente já vê que um é mais calminho, um já é Sim. mais ansioso, mais agitado. A gente já tem essas coisas que vem com a gente mesmo. Só que a personalidade vai se formar com essas características temperamentais associadas ao ambiente, né? Então a gente aí vai ter o que a gente chama de personalidade. Então, como o ambiente ele foi mudando muito ao longo da história, a gente vai ter personalidades que sempre vão ter a ver com o ambiente mais atual da gente, né? Tanto é que eu Ok. acho que borderline, tipicamente os borderlines, histriônicos, obsessivo-compulsivos, são muito, assim, dos 100 anos para cá, né? Uhum, Por uhum. É, exemplo. porque a gente percebe que outras são mais antigas, né? Outras são mais antigas, por exemplo, os antissociais predadores, caçadores. Isso tem desde sempre. Você tá lá e de repente eram os que faziam sucesso lá atrás. Quanto mais Ah, predador, e mais eu vou lhe dizer assassino, não, mais. Você entende? De não, repente um predador era o claro, herói de um outro tempo. claro. Não, eu vou dizer que hoje em dia nós temos uma sociedade um pouco psicopática também, né? Ela valoriza um pouco isso também. É, Então, se não fosse por isso, as pessoas de muito sucesso, aqueles CEOs de muito sucesso, no fundo, eles têm uma separação emocional da relação racional, né? Mas a gente vai falar isso lá na nossa última live com mais é, propriedade, né? Que tem bastante coisa para trazer em relação a isso. Esse é um mundo que é... Eu acho que de todas as personalidades, essa pode ser a mais instigante, né? é. Porque ela é realmente é uma personalidade encantadora, né? Perto de todas, todas são, né? Mas essa ela é para mim ela é bem especial, assim. Eu gosto bastante de É, estudar essa. a gente vai falar realmente mais disso, que é bem interessante, esse tema realmente nos interessa muito. Mas a gente é educado hoje para não ser um predador, né? O Uhum, processo civilizatório diz que a gente tem que segurar nossos instintos e a gente tem que ter consideração com o próximo e respeito, né? Então a gente tem claro. isso. Mas, por outro lado, eu acho que a sociedade também ela fica hipervalorizando o poder. Quem tem mais, quem pode mais. Então, uma pessoa como essa é muito mais valorizada do que quem não tem, materialmente falando. Então, isso Claro. pode gerando uma confusão nisso, né? Porque, enfim, é interessante. É que mistura um pouco também de aptidões genéticas com um modelo moderno de sociedade, né? Então, assim, a gente é um pouco animal no sentido de captar recursos e mostrar para um grupo que nós temos mais recursos e, consequentemente, a gente tem mais sucesso e, consequentemente, a gente é mais apto a reproduzir. E, por outro lado, a gente vive numa sociedade que não precisa disso, né? Então é uma confusão, por isso que estudar isso é importante, né? Por isso que eu acho que todas as pessoas tinham que ter acesso a esse tipo de estudo, a esse tipo de informação, para não causar o vício da linguagem, que é o que a gente estava falando lá no início da nossa aula de hoje, né? Aquele vício de linguagem de dizer para a pessoa, poxa, você é borderline, ou você é um psicopata, ou você... Porque, assim, são palavras que você vai repetindo, 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 e o teu cérebro acaba acreditando nisso. Então, de tanto que você diz para um parceiro, para uma esposa, para um marido que ele é um psicopata, que ele é um borderline, ele vai no Google, procura o que é um borderline, e ele pode se achar o pior das pessoas, ou ele pode achar que precisa de um tratamento muito grave, mas pode ser simplesmente uma visão de alguém que é totalmente leigo no assunto, ou que É. realmente já está com uma relação desgastada, né?
Exatamente. A gente tem essa tendência, realmente, a gente tem essa tendência a ficar classificando as pessoas e rotulando. Então, Ah, isso é uma tendência que ela pode ser extremamente prejudicial. E por isso que acho que a informação sobre essas características comportamentais, como a gente faz parte, né, dessa rede que está o tempo todo se relacionando, então quanto mais cultura, digamos assim, a gente tiver sobre é. isso, mais ferramentas a gente tem para não falar coisas inapropriadas e também para poder é, conviver e até melhorar alguma coisa na gente que a gente nem Ah, sacou que às vezes era alguma tendência comportamental que é mais claro, nociva. Então, acho que é muito claro. importante. Até a gente está combinando nessa webinar que nós vamos fazer, de dar mais exemplos, É trazer. segredo. Ah, desculpa. Ninguém ouviu, gente. Então, é segredo nosso, de quem está aqui. Mas a gente, de uma certa maneira, precisa informar. Eu acho que esse a gente precisa dar mais, porque isso a gente não aprende na escola, a gente aprende na vida. Verdade, Quem é mais da nossa área vai ter mais acesso, mas quem não é, fica completamente perdido, verdade, tendo que verdade. muitas vezes viver situações assim horríveis quando, na verdade, se tivesse essa ferramenta, poderia ter se livrado, às vezes, de alguma coisa muito nociva por conta da ferramenta. Exato, exato, exato. Esse eu acho que é o grande propósito da gente trazer esses assuntos tão técnicos, relevantes, importantes, de uma forma mais simples, né? E eu até digo, prof, que é uma forma mais simplista que simples, né? Porque o simples é aquilo que você consegue explicar todo um contexto complexo de uma forma total. Mas a gente está trazendo isso até de uma forma simplista, né? Eu posso dizer assim, porque ele é muito mais complexo que isso. Por isso que eu recomendo, quem gosta desse tipo de assunto, esse é o grupo B, só para responder. Para quem gosta desse tipo de assunto, estudar mesmo, ler mais livro, buscar mais informações, né? A nossa função mesmo, ela é trazer uma orientação, ela trazer assim aquela pulguinha atrás da orelha. Olha, se você identifica, estuda, se você se interessa, estuda. Se você é um gestor, se você é um professor, se você é um pai de família, ou está entrando numa relação e está com aquela pulguinha atrás da orelha, estuda sobre isso, porque vale a pena, né? Do que você criar um laço mais forte, ou você não está pronto para criar um laço, uma conexão mais forte com esses tipos de personalidades, né? Então, assim, até para quem entrou agora, depois você pode rever também o que a gente já falou, você está convivendo com uma pessoa borderline, morde e assopra. É aquela coisa assim, nossa, você não sabe qual é a lua do dia. Tá? Claro que várias outras coisas podem também dar esse tipo de característica, mas com borderline é típico. Entendi. Hora tá te tratando assim muitíssimo bem, de repente do nada, uma menor coisa já trata você como lixo. Imagina você ter um chefe borderline, ou você ter um parceiro, uma parceira com esse Sim. tipo de transtorno. Você fica pisando em ovos o tempo todo, você não sabe para onde ir, Imagina, é né? muito tenso. É tenso o É tempo inteiro. Você não tenso, sabe se está agradando, se não está. Você acaba criando, você acaba perdendo a sua identidade. é muito perturbador, é muito perturbador. Não, o Reza até falou agora, informação é poder, tanto contra o sofrimento quanto contra o preconceito também, né? De ter preconceito em relação a isso, né? Porque se você não entende, você se afasta. Não funciona assim, né? Às vezes você já está conectado, você já está numa relação e você não pode simplesmente largar a pessoa porque você ama essa pessoa, você está envolvido de certa forma, ou é seu filho, ou é algo assim. Então, ou seja, conhecer para também ajudar, né? Exatamente. A Jéssica está falando aqui, literalmente pisando em ovos. Sim, Mas é isso mesmo, você sente assim que você não sabe qual é a reação que vai vir, porque muda muito sim, rápido. Pode mudar sim, excessivamente rápido. Então é complicado mesmo. E as reações sim. podem, às vezes, ser de muita. Isso eu vejo muito na área da psiquiatria forense, de explosividade. E aí, uma Entendi. pessoa, quando explode, pode até, enfim, sei lá, teve uma vez, eu tenho que tomar sempre muito cuidado, né, para não identificar, mas foi uma perícia até que eu fiz. Aham. De uma pessoa que se aborreceu no trânsito, coisas de trânsito que a gente tem.
ela parou atrás do outro, pegou algum instrumento mais contundente que tinha no carro, algum, sei lá, não me lembro exatamente agora o que que era, alguma coisa tipo uma ferramenta, não era exatamente uma arma, foi lá no carro do outro e saiu socando o vidro da Nossa. pessoa e depois ela foi para exame e ela tinha todo um padrão de vida extremamente borderline, porque, veja, a pessoa se envolveu num crime, processo, teve uma situação em flagrante, mas é uma explosividade, um curto-circuito. Nossa. É, um curto-circuito. A, a Valéria perguntou aqui, ó, eles são capazes de reconhecer o seu transtorno? Se É, sim, é passível de mudança? A gente já conversou sobre isso, né? A questão da conscientização, né, professora? a Valéria perguntou só para ajudar aqui na live, porque ela é minha prima e uma excelente psicóloga, e ela sabe muito bem a resposta, porque, enfim, né, a gente tem uma experiência com isso e até de família, né, Valéria? E, e a gente sabe assim que é muito difícil. Qualquer transtorno de personalidade é muito difícil a pessoa ter a consciência do padrão nocivo dela de comportamento. Em geral, ela acha que o inferno são os outros, que o problema é o outro. Se o outro, ou as Nossa, situações, ou a vida, ou o mundo fosse bem mais legal, que elas não ficariam do jeito que elas ficam. Então, elas se entendi. auto-justificam dessa forma o tempo todo. Elas são incompreendidas, na verdade. Por isso que não querem se tratar muitas vezes também. Uhum, uhum. A Valéria aqui tá fazendo um sinalzinho, né? E, professora, e os histriônicos? O que são os histriônicos? É aqueles. A última bolachinha do pacotinho, não? Os histriônicos é a última. É exatamente isso. É, eles se acham exatamente o que você falou. Minha vida é um palco, é uma novela. São pessoas assim que são altamente carentes de caçadores, não é nem carentes, são caçadores de atenção. Precisam estar o tempo todo no holofote. Tem que estar. Falem mal, falem bem, mas falem de mim. É sempre isso. Então, são pessoas, em Nossa. geral, até muito extrovertidas e são pessoas assim que podem ser consideradas até a alma da festa, porque podem exibir um encanto, são muito sedutoras e às vezes assim sexualmente sedutoras e muitas vezes isso fica um pouquinho fora, né? Claro, cada um pode se vestir e aí a gente sempre tem que tomar cuidado porque pode entrar numa questão moral, né? Mas Sim, assim sim. tem pessoas que vão abusar, né? Em ambientes que eu diria que não são tão adequados, né? Sei lá, É que querem imagina, aparecer mesmo, elas precisam aparecer, elas precisam ter destaque. exatamente, Elas têm que imagina, ser o contraste. imagina, por exemplo, eu fazendo, não que eu precise estar comportadinha como eu tô, tô na minha casa, né? Tem gente fazendo super mais informal, mas era eu fazer essa live que a gente está falando de um assunto dessa área. Agora você imagina se eu venho com super decote, entendeu? E toda Sim, entendi. não tem a ver, né? Não é que eu É não fora de possa. contexto. É fora de contexto. É fora de contexto, né? Então são pessoas Uhum. que usam muito dessa sedução e muitas vezes na aparência, na sedução sexual também. Mas na hora H é engraçado. São pessoas que podem ser o oposto. Seduzem muito, mas depois não são tão assim soltas Mas na então tem um quê de intimidade. racionalidade aí, porque ela constrói essa imagem. Tem um quê de racionalidade. Ela constrói. Porque não é espontâneo, né? Não é inconsciente. Não, ela tem o alvo dela é ter atenção e ser incrivelmente especial e ser é como se fosse assim, a pessoa precisa ser, às vezes muitos são famosos e ficam famosas até por causa desse traço, mas se a Entendi. pessoa não é famosa ela precisa se sentir Entendi. incrível. Então ela vai contar uma coisa assim, muitas vezes pode inventar alguma coisa só para fazer daquilo algo assim sensacional, incrível, para atrair muita atenção, enfim. E, Então,
são pessoas que podem ser extremamente chantagistas também, quando não tem essa atenção, podem ficar, mas como? Eu que fiz uma mãe, por exemplo, com um filho, eu fiz tudo por você, e aí o filho está dando mais atenção para a namorada. Então tem, de novo, um egoísmo aí nessa forma de ser histriônica muito grande também, porque a pessoa quer atenção exclusiva para ela. Então, conviver com uma pessoa assim é muito difícil, porque você tem que estar também o tempo todo. Se você ameaça não dar atenção, a pessoa tem uma reação, às vezes, descabida, porque ela quer atenção. E isso pode ser para o lado bom e para o lado ruim. Por exemplo, ele pode querer ser o melhor da classe, mas se ele não consegue, ele pode ser o aluno que mais complica na escola, por exemplo? Pode ser, embora a tendência com pessoas muito histriônicas seja chamar atenção, mas dentro de conteúdos mais superficiais do que os mais profundos. Assim, Ok. toda conversa com uma pessoa histriônica demais, ela carece um pouco de profundidade, de argumento. Ela faz às vezes ela se diz super entendida de um determinado assunto e fala, mas não diz nada, sabe? E Entendi. ainda se acha a última Coca-Cola do... Coca-Cola não é A bolachinha do pacote. mas o último biscoito do pacote, como você falou. Entendi. A Entendi. Marcela perguntou se uma pessoa borderline também pode ser Pode ser histriônica. histriônico. Pode. É muito comum essas Nossa. coexistências, né, dos vários transtornos e traços que se misturam, Marcela. Pode ser também. E me diga uma coisa, eles são muito ele é muito próximo do narcisista, então. Ele é próximo do narcisista, mas tem uma diferença interessante. O narcisista, ele quer o tempo todo, ele é um caçador, na verdade, de ser o primeiro, o Hum, melhor. Não necessariamente da atenção o tempo todo. Ele quer ser o melhor do mundo ou daquele uhum. lugar, desqualificando o outro o tempo todo. Ah, ok, ok, Então é ok, assim, ok, ele ok. quer, ele vai desenvolvendo relações utilitárias com as pessoas para ele sempre estar no topo. Ele quer estar no topo. O histriônico, ele já nem tem tanta necessidade. Ele pode conviver, por exemplo, facilmente com um narcisista, que é o melhor, desde que esse narcisista dê toda a atenção para ele ou bajule muito ele. Ele quer ser bajulado, não necessariamente melhor do que a outra pessoa. Entendi. Nossa. Eu tenho aqui algumas perguntas também. Onde é que esses estudos da personalidade, eles se ligam com os estudos sobre enneagrama, professor? Eu acho que eles vão se ligando, porque, por exemplo, a gente está aqui muito pautada nas orientações da Classificação Internacional de Doenças e da Associação Psiquiátrica Americana, que são as principais classificações de psiquiatria, dos diagnósticos de psiquiatria do mundo. Então, a gente está Uhum, pautado nisso. Também tem a obra que eu me pautei muito no livro do Vicente Caballo, da Espanha, que vão e também do psiquiatra americano, o Cloninger, uhum. que falam sobre temperamento, caráter, personalidade e transtornos da personalidade. Então, o Enneagrama já é uma outra maneira de entender personalidades à luz de outras ferramentas, entendeu? Mas que eu não Ah, ok. domino, mas que faz muito sucesso. É um É, mundo, você- né? Descrever e o estudo da personalidade humana é um verdadeiro mundo a ser explorado ainda. A gente tem muito. Então, eu fico aqui me pautando em algumas classificações, mas tem diversas outras por aí. Não sei se você já tem é, alguma experiência com Enneagrama. Não, não, eu assisti algumas palestras, mas é que eu não sei, eu acho que eu sou muito mais científico, sabe? Eu gosto de pegar as coisas lá nas suas origens. Então, assim, nada contra, eu acho incrível, por isso que eu trouxe essa relação, porque eles também são bem assertivos e eles trabalham com 9 tipos, né? E aqui a gente fala em 10 tipos. É, Então, para ver, porque eles também são muito assertivos, ó, mas, tipo assim, dentro da empresa você vai ter aquela pessoa que é assim, assado, que faz dessa forma, então ele está encaixado dentro desse grupo. E a gente também está agrupando certos tipos de comportamento, né? Por isso que eu perguntei, porque assim, é, ambos os é. conceitos agrupam comportamentos, né? Eu acho super interessante, só que assim,
eu não dou conta, né? Então, eu acabo tendo alguns Claro. referenciais que eu estabeleci que são... Aí, como você... Minha trajetória foi toda muito mais acadêmica, então eu sou super aberta para N coisas alternativas. Mas, por exemplo, numa live, ou quando eu vou dar aula, eu acabo utilizando o referencial que eu considero, digamos, mais Mas cientificamente assertivo. respaldado, onde a Eu gente tem também, eu gosto de estudos mais fazer isso, né? validados, porque aí eu vou estar Eu também, eu eu estou também. comunicando a um público que eu não conheço. Então, uma coisa é bater papo em casa, com os Claro, amigos, eu e também. falar de N coisas que eu acho interessantes e que eu acho até que tem tudo a ver. Outra coisa é Sim, veicular uma informação, eu já tenho que ficar com um pouco mais de cuidado de claro, falar claro, aquilo claro. que está mais. Ainda tenho essa. Não sei se a gente tem que ficar mais Mas solto. é um vício de quem dá aula, né, professora? Porque se você começa a falar tudo que você pensa que é, você acaba fugindo do que realmente é. E a gente não pode se dar esse direito. A gente pode abrir um parênteses, né? E dar a nossa opinião quando nos perguntam, coisa desse tipo. Mas é que é perigoso porque as pessoas põem palavras na nossa boca, né? Elas, da live e tal, eu busquei, a professora disse isso, né? Então É, é mesmo complicado, né? Quando a gente se baseia, eu sempre que dou aula é. também, eu faço questão de mostrar inclusive a foto do pesquisador, porque se a pessoa for procurar na internet, ela encontra o nome certo da pessoa correta, né? A gente até pode dizer, existem estudos em andamento, não Claro, comprovados, claro, que isso. Mas eu acho que tem que ter esse cuidado mesmo de falar aquilo que está mais respaldado, mas também eu tenho as minhas opiniões próprias, não quer dizer, muitas vezes eu claro, falo coisas aqui que é meramente da minha observação clínica claro, e que tem a ver claro, com a minha experiência, tem a ver até com claro, pesquisas que eu quero desenvolver algum dia. Mas, então, assim, claro. só procuro não falar muito daquilo que eu não conheço. Eu fiz uma live, sei lá, acho que semana passada, eu acho que retrasada, que me perguntaram muito sobre aromaterapia, cristaloterapia. Assim, nada contra, mas eu não tenho Claro, como falar sobre isso, porque eu conheço pouco, mas não quer dizer que claro, eu não me interesse, que eu não tenho um cristalzinho aqui em claro, casa, que eu não claro, ganho claro, uma essênciazinha e acho que me fez o maior bem. Mas são coisas claro. mais empíricas, assim, que eu não tenho como Claro. dar aula sobre, né? Claro, claro. A Sofia perguntou aqui, ó, quando nós temos uma relação de vida com borderline, não tão pesada fisicamente, mas emocionalmente, o que que a gente pode fazer? Eu só não entendi, Sofia, depois escreve aí, Sofia, que eu não entendi muito bem o que é não tão pesada fisicamente. Eu acho que não tão pesada, eu acho que ela quis dizer no sentido de que consegue levar, né? Que não é uma coisa que ou que você se acostuma, ou que você já sabe lidar. Eu entendi dentro desse lado, assim, que você já consegue lidar com isso. Aí realmente, Sofia sabe disso, Sofia é irmã da Valéria, também é minha prima, e também é psicopedagoga, também elas são da área. Acho que a Sofia também sabe a resposta. Mas, em geral, assim, para conviver com pessoas borderline excessivas ou narcisistas demais ou histriônicas, a gente tem que usar a faculdade que tem que ser desenvolvida, haja trabalhos de autoconhecimento, meditação e tudo mais, porque a gente tem que ter muita serenidade e o tempo todo pensar assim, não, isso não é comigo, a pessoa é assim. Porque você pode ser tão maltratado, de repente, tão maltratado, e aí você está sendo maltratado por alguém muitas vezes que você ama, ou que você respeita muito como um chefe, admira até profissionalmente. Claro, Então, assim, claro. você tem que Ou porque estar precisa, sereno. né? Ou porque precisa. Agora, de repente, você está conhecendo alguém com essas características, já Claro. está começando a pisar em ovos demais, sabe? Sai fora. Também tem hora que a gente pode dizer, não, isso aí vai dar errado. Vou É. cair fora disso, mas às vezes você não pode cair fora disso. É um E parente professor, seu. assim, claro. E professor, assim, uma personalidade ela pode ser aprendida ou modificada ou até alterada no meio desse turbilhão. Tipo assim, eu percebo e dou a mão à palmatória que eu sou um borderline, por exemplo. Eu tomando essa consciência, eu consigo alterar isso ou eu sempre tenho que me policiar? Ou é como se fosse um vício mesmo, que ele não sai do nosso cérebro. Você sempre tem que se policiar.
é interessante porque os narcisistas, eles pioram muito com a idade. Já os borderlines, eles vão melhorando com a idade. É comum uma pessoa amadurecendo. Na faixa assim, de 40, 50 anos já estarem bem mais estabilizados. Mas a verdade é a seguinte, quando você tem consciência sobre um padrão comportamental seu, você tem muito mais ferramenta para poder fazer diferente. Mesmo que aquilo seja quase que, entre aspas, assim, automático, pode deixar de ser na medida que você injeta consciência ali e você resolve, não, eu resolvi mudar esse meu padrão de comportamento. Eu acho que isso não está fazendo bem nem para mim, nem para as pessoas. Então você vai melhorando e vai melhorando muito. Eu acredito nisso, né? Acredito muito. Não é uma crença... já vi isso é documentado. E eu acho que a terapia ajuda, então, bastante nisso, né? A terapia ajuda muito, mas a questão é quando uma pessoa vai buscar a terapia. Muitas pessoas Claro, com transtorno borderline só vão buscar depois que já estão super prejudicadas por questões de vícios em abusos exagerados em droga, em álcool, ou já se automutilaram muito, já tentaram suicídio várias vezes, e aí finalmente é que buscam e aceitam terapia. Então, o difícil é uma pessoa que ainda não teve a sua vida muito prejudicada ter essa consciência e buscar a terapia. E, professor, assim, para a gente ainda tem 5 minutinhos, para que a gente consiga dar uma dica para as pessoas de como observar. Eu sei que é difícil, né, a gente passar isso, mas, se, por exemplo, se você é um gestor numa empresa, a gente está dizendo que é importante conhecer as personalidades, porque dentro de uma equipe você tem vários tipos de personalidade e profissionalmente, não necessariamente dentro de um relacionamento emocional, né, mais próximo, mas profissionalmente algumas têm até certa vantagem em relação às pessoas ditas normais, vamos dizer assim, porque elas são mais profundas em relação a determinados pontos, né? Mas num relacionamento isso pode atrapalhar porque ela acaba tirando o espaço de outras pessoas. E é como a gente falou lá no início da nossa aula, ou a outra pessoa cede e ela perde a sua identidade em referência a agradar essa personalidade, ou você tem que entrar num atrito para tentar reconstruir essa pessoa, né? E existe alguma dica que a gente possa dar para você observar melhor se você está num relacionamento como esse, ou como tratar isso, ou como aproveitar isso a seu favor? Assim, o que a gente poderia falar para as pessoas que estão assistindo a gente, que não têm esse conhecimento e essa análise crítica mais analítica em relação a esse problema, mas que inevitavelmente vão se deparar com pessoas assim, porque é impossível que numa vida a gente não se depare com pessoas que tenham um transtorno de personalidade. Exatamente. Eu acho assim, uma dica sempre é não. Quando você falou em atrito, eu pensei, não entrar em atrito, porque você vai sair perdendo. Porque tanto a personalidade borderline como a histriônica, que foi o tema de hoje, são pessoas altamente sugadoras de energia. E elas sugam você justamente com a tua desestabilização também, com o teu sofrimento. Então, assim, procurar entender que essa pessoa tem esse padrão, que não é com você, que ela é assim, e já foi assim com outras pessoas e vai ser assim com outras. Não é exclusivo, não é pessoal, não é só com você. Entendi. Então, procurar entender isso. E acho que procurar não perder a sua estabilidade, sair fora desse campo, porque é um campo, energeticamente falando, aí a gente pode juntar com os neurotransmissores e com tudo, onde você fica esgotado, você fica absolutamente sugado. Uma pessoa, por exemplo, que fica, hora te trata bem, hora te trata mal, né? Ou que precisa o tempo todo estar com adrenalina, adrenalina, adrenalina. Se ela não está naquela situação intensa da adrenalina, a vida está horrível para ela, é um tédio. Ou uma pessoa que precisa de atenção e bajulação o tempo todo, e quando você não bajula, ela começa a fazer chantagem, começa a dar ataque, ameaçar, entendeu? Então, são pessoas muito cansativas. Então, a gente precisa ter
quando não é possível se afastar de uma pessoa assim, a gente tem que tentar se afastar internamente. Dizer assim, é um personagem. Eu não vou conseguir mudar, vai ser difícil enquanto essa pessoa não quiser mudar, enquanto ela não quiser se tratar, eu não vou conseguir mudar essa pessoa, eu vou tentar me modificar para poder lidar melhor com isso, para aguentar o Pois é. tranco. Eu acho que é o Pois é. único jeito. Nossa. Porque daí você perde espaço da sua personalidade. Não, você é tragado num ambiente desses, assim, você é tragado, que você, inclusive, você às vezes tem que se despersonalizar para conviver com uma pessoa assim, Pois porque você tem que o pois tempo é. todo estar dando conta ali daquela necessidade dela. Então, você imagina se está com alguém que te acha o máximo, aí você frustrou minimamente, te acha o mínimo. Aí depois você agradou, te acha o máximo, te acha o mínimo. Ou então a pessoa tá super feliz que você tá dando a maior atenção, tá ali ouvindo as histórias dela, dizendo como você é lindo, ou como você é linda, não sei o quê. De repente você não faz um elogio, a pessoa te trata mal porque você não tá fazendo elogio, não tá Não, ali é uma montanha bajulando. russa. É uma montanha russa emocional o É, tempo inteiro. E o pior, você não sabe quando erra e quando acerta. Então você fica se policiando o tempo inteiro e isso causa uma exaustão mental absurda. Porque absurdo. é erro e acerto a todo momento, mas não é aquele erro e acerto do tipo ele é relevado, ele é sempre percebido e ele é sempre te diagnosticado. Olha, você acertou, você é muito bom. Você errou, você é péssimo. Né? Então esse grupo B, eu acho que ele é um grupo que se a gente pudesse talvez trazer um composto desse grupo B, ele faz essas avaliações muito grotescas, né? Com a outra pessoa, mas não consigo, né? Exatamente. Daí a dificuldade imensa que a gente De tem lidar. de lidar e de conviver. Então, quanto mais, acho que informação, consciência você tem, mais ferramenta, consequentemente, para poder lidar com isso de uma maneira menos desgastante, né? Menos nociva. Eu Bacana, acho que prof. essa é a questão principal. Bacana, prof. Bom, tudo isso que a gente está falando, desde a primeira live até a última live, todas estão no livro da professora Katia Metter, né, que é o Psicopatas do Cotidiano, e de uma maneira, obviamente, muito mais detalhada lá, muito mais didática, talvez, do que a gente tenha falado aqui. A gente tenta traduzir isso de uma forma que eu consiga entender, eu como leigo consiga entender, e consequentemente eu tento trazer isso para as pessoas que eu trabalho, porque se eu entendo, eu consigo fazer com que as pessoas entendam, né? Então, eu acho que a maneira como a professora traz esse tipo de assunto, para mim, ela é muito clara, e eu acho que a gente consegue alcançar o objetivo exatamente por isso, porque eu acho que se você consegue explicar para mim, que sou leigo, né, as pessoas que estão nos assistindo também, elas conseguem ter essa percepção, e é daí que vale esse conjunto, esse roteiro, esse caminho que a gente está conseguindo traçar até agora. Na semana que vem, a gente vai falar sobre os narcisistas e sobre os evitativos. Esse já é o grupo C, né, professora? Acho que não são os narcisistas na semana que vem, que a gente falou na última. Confere aí na nossa chamadinha. Eu acho que são os obsessivos-compulsivos, Não, talvez. na última a gente falou sobre esquizotípicos e antissocial. Ah, Aí na próxima é os narcisistas evitativos. É que a gente vem é, falando dos narcisistas tem razão. né? A gente vem Nossa, puxando eles aí. não, É. muito bem. É porque eu acho que eu estou sempre falando dos narcisistas na live, fora das lives. É sempre assunto do meu trabalho direto. Então, para mim, eu estou Ó, sempre com então, isso. é uma boa dica que é um tipo de personalidade que aflora bastante, então. Não, demais, e na nossa sociedade hoje, enfim, é demais. Então, que bom, fico feliz, porque vai juntar muito com borderline histriônico, a gente vai terminar o grupo B. Queria te agradecer muito também, professor Alexandre, porque eu acho que o desafio de fazer o livro e também de poder fazer essas lives e outras coisas é poder 20 traduzir segundos, prof. traduzir de uma maneira fácil para a pessoa que não tem o domínio do linguajar técnico, porque esse é um assunto difícil, traduzir da maneira assim melhor possível. Então, eu estou treinando muito. Acho que ao longo das 5 nossas lives, segundos. para mim, está sendo muito importante. Tá? E, bom, perfeito. Eu queria, então, como eu estava dizendo, agradecer muito, professor Alexandre, por essa oportunidade de fazer as lives. Eu acho que quando eu escrevi o livro
foi isso. O objetivo maior era poder traduzir termos técnicos para as pessoas que não são da área, sabendo que esse assunto é de fundamental importância para o convívio das pessoas, né? Que é uma ferramenta, às vezes, muito importante ter o conhecimento disso para a gente poder não só conviver, como melhorar o nosso autoconhecimento e como poder também ajudar. Então, mais uma vez, assim, muito obrigada. E semana que vem a gente tem um dos melhores, que é narcisistas. Bacana, prof. Então, só complementando, a gente fala tanto em performance, em tudo que é lugar que a gente ouve é performance, comprometimento, mas como as pessoas podem dar performance ou como você pode ter um ambiente de autogestão se você não conhece pessoas, né? Então, esse tipo de assunto, ele tinha que ser assunto de pós-graduação, pelo menos de disciplinas de pós-graduação em todos os cursos onde você tiver humanos trabalhando, né? Eu concordo plenamente com você. Eu penso nisso sempre e acho que isso deveria ser ferramenta, assim, quem sabe, né? Não vai ser daqui a um tempo. É isso aí. Então a gente se esforça para isso. Muito obrigado, prof, de novo. Obrigada. Tá? Não tenho palavras para agradecer o teu tempo, para a gente estar aqui. Imagina. Até semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau, prof.